Está no ar mais um episódio do podcast Viver com Saúde. Uma pausa para cuidar de você, porque é preciso viver bem. Adriana Lima. Nosso tema dessa noite são as infecções no ouvido. Sobre esse assunto, eu converso com o médico otorrinolaringologista em Novo Hamburgo, Dr. Rodrigo Pozzi-Biocchi. Estamos aí junto agora para tentar tirar algumas dúvidas dos ouvintes. Doutor, vamos lá então a mais frequente. Meu filho mergulhou na piscina, no mar, voltou com dor de ouvido. O que pode ter acontecido aí nesses casos? Pois bem, essa é uma pergunta, uma dúvida, uma queixa também muito comum no nosso consultório de otorrino no período do verão, né? Porque é muito comum o nosso ouvido, a parte que a gente não enxerga, o nosso conduto auditivo externo chamado, acumular água lá dentro, porque ele tem tortuosidades que muitas vezes a água fica represada e não sai. Essa água represada, ela acaba gerando um processo inflamatório local na pele, né? Gerando fissuras na pele e a partir disso, abrindo a nossa pele para que micro-organismos venham desenvolver um processo inflamatório infeccioso. Seja por bactérias do conduto, ou pode ser vírus também, ou até mesmo por águas poluídas, né? Que diretamente a lesão que faz na pele ali, vou dar um exemplo, mares que estão poluídos têm cloriformes fecais, né? Que são microscópicos dejetos de fezes, que é, na verdade, colocar uma água, um lixo, dentro de uma ferida e desencadear um processo inflamatório que gera muita dor e subsequente, enfim, precisa de avaliação. Muito bom. Doutor, e quando vem aquela sensação de que o ouvido está entupido? Parece que eu mergulhei e o ouvido está entupido. O que eu tenho que fazer? Isso é uma pergunta que acaba sendo ampla, né? Porque ou o ouvido ficou entupido porque realmente encheu de água, e ele vai dar umas batidinhas de lado, puxando a orelha para trás, para ver se essa água sai, né? Tentar secar sempre pela parte de fora, não introduzir nada dentro da orelha, para não gerar nenhum trauma, nenhum dano no conduto, e ainda gerar um dano na membrana timpânica, que as consequências podem ser mais sérias, né? Mas muitas vezes o ouvido fica entupido porque a pessoa já tem um pouco de cera dentro da orelha e um pouco de descamação de pele. No momento que esta cera, que está mais seca, e a pele, que tem da descamação da própria orelha, acaba molhando, elas acabam ficando umidificadas e acabam inchando. Essa pele incha um pouco, essa pele descamativa, que na verdade o corpo eliminou porque não precisa mais. No momento que ela inchou, ela vai fazer a função de um tampão e vai obstruir o ouvido. Esse, muitas vezes, não adianta sacudir a cabeça que não melhora logo. E sim, com o passar das horas, o corpo vai dando uma secada naquilo por causa do ar que vem de fora e a pessoa talvez restabeleça um pouco da audição. Ressalto que sempre nesses períodos de verão, de mar, de piscina, de banheira, de, sei lá, qualquer atividade aquática, a avaliação médica prematura a esses esportes ou atividades ou esses lazeres é importante. Eu vou aproveitar o adendo aqui que eu coloquei na minha página há poucos dias atrás que um pouco de cera no conduto, que não está tendo interferência nenhuma na audição, sendo que ela esteja represada, fixa na parte inferior do conduto, qualquer pouca água que entra, na hora que eu vou virar a cabeça ela não consegue sair, porque ela ficou represada pela cera. E aí é a sequência ou subsequência do desenvolvimento de uma otite externa aguda, que é a inflamação, subsequente infecção da pele do conduto do ouvido. Interessante. Doutor, e tem muitos pacientes, tem muitas pessoas, né, que pegam e fazem umas bolinhas de algodão e botam no ouvido e mergulha, né, para proteger o ouvido, mas fica com aquela bolinha molhada no ouvido. Isso pode a longo prazo prejudicar o organismo? Se a pessoa vai mergulhar com a bola de algodão, que nem falaste, eu chamo de tofo, né? Um tofo de algodão. A gente faz o uso do algodão para quem não vai mergulhar. O uso do algodão ele é realizado para proteger de respingos de água, para quem tem afecções na pele, ou passou por uma cirurgia de colocação de um dreninho no ouvido, ou tem uma perfuração da membrana do tímpano, que é considerado uma otite crônica. A gente faz um tofo de algodão para tapar a entrada do conduto externo, e se a gente usa a palavra embeber, né, porque é óleo, daí não molha, a gente embebe a face externa com algo oleoso,
Por quê? Porque o óleo, ele não se mistura com a água, né? Fica sendo hidrofóbico. Então, a respingo vai bater ali e vai jogar para fora. Colocar um algodão para mergulhar não tem sentido, porque o algodão vai encher de água e muitas vezes essa água vai entrar dentro do conduto igual. Então, não tem por que botar, né? Se está tendo problema recorrentes de infecções de pele no ouvido, e daí já é um alerta. Tem que consultar, de preferência com o otorrino, daí, para ver alguma conduta ou algum produto que a gente possa usar no ouvido, sempre depois da atividade aquática. Doutor, e nem toda dor no ouvido é sinal de infecção, né? Não. Pelo contrário, nem toda dor no ouvido é sinal de infecção. Posso citar aqui simplesmente uma dor de ouvido que é muito relatada em consultório, que é a disfunção da articulação temporomandibular. Os mais idosos chamam do carrinho da boca, que está justamente na frente das orelhas, que é a articulação da nossa mandíbula, que faz a gente morder com mais força. E ali, por ter processos inflamatórios, ou por desgaste, ou por uso inadequado. Como uso inadequado? Falta de peças dentárias. A pessoa mastiga de uma maneira diferente que o corpo foi programado para mastigar. Acaba gerando um processo inflamatório na articulação, gerando uma dor local ali, que a pessoa logo relaciona com dor de ouvido. Determinadas infecções, inflamações no fundo do nariz, né, as rinofaringites, também podem causar uma dor de difícil localização. E muitas vezes as crianças localizam ela, às vezes, como dor de ouvido. Mas, na verdade, não é uma dor de ouvido, é a parte lá de dentro, no meio, no fundo do nariz, que está tudo inflamado, e a pessoa, ou a criança, ou a pessoa, percebe que está doendo o ouvido. Tirando fora isso, as otites mesmo, otite média aguda, que é o pus lá dentro da caixa da orelha, que também gera dor de ouvido, mas é muito mais raro nesse período de verão. Doutor, e se uma infecção no ouvido não for bem tratada, ela pode desencadear mais males aí no nosso organismo? Eu vou dividir em duas etapas. A otite média aguda, que é o pus atrás do tímpano, a infecção atrás do tímpano, ou a otite média secretora, que é o catarro atrás do tímpano, e temos a otite externa. Vamos falar da otite externa por primeiro, que é o período do verão. A otite externa, se não tratada logo, e a pessoa for levando assim, questão de dias, que eu posso dizer uma semana, 2, 3, às vezes mais, essa otite, que era uma otite simplesmente aguda, ela vai tornar-se uma otite externa crônica, porque o ouvido fica colonizado de fungos daí. É um outro micro-organismo que acha um local predileto para crescer, porque ele tem uma pele doente, está úmido e está escurinho. Então cresce fungo. Isso é uma das sequências da otite externa, né? Uma complicação. Ou uma otite externa aguda que não é tratada logo, as bactérias que estão, daí muitas vezes bacteriana, que estão infeccionando a pele, elas caminham pela pele, vamos dizer assim, elas entram para dentro da pele e acabam acometendo a cartilagem do conduto. E daí vira uma condrite, uma infecção de cartilagem, onde o tratamento tem que ser muito mais vigoroso e com mais atenção para tal, porque é pela proliferação da doença que acaba pode ser mais rápida, e não digo devastadora, mas mais agressiva, destruindo estruturas do nosso conduto. Inclusive, voltando para a parte fúngica, agora da otite fúngica também, se não tratada, o fungo come sim o tímpano, e começa a deteriorar as estruturas, inicialmente ósseas do ouvido. Os ossículos do ouvido também são acometidos pelo fungo. E não é tão raro de ver isso em consultório. Olha só. Não digo frequente, mas esse último final do ano aí, início de janeiro, teve uns casinhos de otite fúngica que, olha, tem uns que não terminaram de tratar ainda, de tão complicado que acaba sendo. Ficou alerta aí então, hein, pessoal? Vamos sempre buscar o atendimento médico, né, tirar a dúvida com o seu médico de confiança. Né? Para a parte da orelha média, que é o do catarro ou do pus atrás da orelha, o catarro atrás da orelha, que é a otite secretora, que a gente acaba botando drenin nas crianças, operando adenoide para ventilar melhor, ele tem uma complicação importante na criança no desenvolvimento, porque quem não ouve não aprende a falar direito. Quem não ouve não aprende a falar e não fala. Quem não ouve direito aprende a falar e fala errado porque ele está escutando errado. Então, a catarro atrás do ouvido tem a complicação muitas vezes no desenvolvimento da fala e no desenvolvimento da audição da criança, que é justamente num período de desenvolvimento neuronal, que está desenvolvendo as habilidades e a criança fica restrita desse desenvolvimento correto. Então, isso é uma parte. E já a otite média aguda,
as complicações também podem ser devastadoras, porque um pus atrás da orelha, se o corpo automaticamente não estourou o tímpano e botou esse pus para fora, esse conteúdo proteico de bactérias, pele, sangue, tudo que for morto ali dentro, ele vai destruindo as estruturas da orelha média, né? Podendo chegar, inclusive, raros casos, fazendo uma infecção para dentro da cabeça, para dentro do cérebro, gerando meningites e assim subsequente. Olha só, eu estou falando dessas otites mais agudas, quando a gente tem, por exemplo, perda de audição repentina ou algum líquido vazando pela orelha, isso é caso de buscar uma emergência, né? A perda auditiva aguda, vamos falar, perda auditiva, acordei, estou surdo. Eu não posso pensar, é uma cera que entupiu o meu ouvido, porque existe uma doença chamada surdez súbita, que da maioria dos casos é um vírus que acaba acometendo o nervo. Mas existem alguns casos raros também que são microinfartos do nervo. O tratamento para esses casos, se for vírus ou microinfarto, ele tem que ser o quanto antes melhor. Tempo é vida. Tempo é vida do nervo. E o nervo vivo é o que vai fazer tu escutar. Se é cera, vamos ver, espera um dia, 2, 3, às vezes os estragos são para sempre irreversíveis, né? Já se é uma cera, que é a maioria dos casos, é muito tranquilo. Tu vai no otorrino, limpa a cera, um abraço, tchau, tô feliz, estou escutando. Mas para a pessoa saber se é cera ou não, não precisa diretamente no otorrino, mas tem que ser avaliada por um médico para dizer, olha, é uma cera, eu vou te ajudar, ou não sei, procura um otorrino. Ou a pessoa olha o ouvido, o médico vai, né, capacitado, ele vai dizer, olha, estou olhando teu tímpano, não tem nada. Aí tem que pensar, realmente é uma urgência, tem que procurar um otorrino, ou que seja até um neuro, se não conseguir um otorrino, para um tratamento imediato contra a surdez súbita, para prevenir danos. Doutor, a gente precisa ter muito cuidado nessas lavagens do ouvido caseira, né? Do que a gente bota dentro do nosso ouvido, gente. Por favor, né? Isso é muito sério. Com certeza. Quando eu oriento as pessoas para lavarem o nariz com soro fisiológico, o nariz ele tem a saída atrás. E se não sair direito atrás, vai ser pelo outro lado. Teria que botar uma pressão imensa para lacerar estruturas com danos graves. A membrana do tímpano tem a espessura de um fio de cabelo. Dependendo do jato que for colocado dentro do ouvido, e se não for bem colocado ou da maneira correta, a chance de fazer uma ruptura da membrana do tímpano é grande. E aí, para a maioria dos casos, soluciona bem após início de tratamento. Mas a pessoa, por tentar resolver um problema sozinha, ela gera um problema muito maior. E se o tímpano não cicatriza? Bom, daí é cirurgia para tentar fechar o buraco que gerou no tímpano. É raro, mas é assim que é a sequência das coisas. Olha só, gente, fica o alerta aí. Muito cuidado com a saúde do seu ouvido. Vem aí o Conta Gotas com Caroline Costa. Trazendo aqui o Conta Gotas de hoje, falando sobre a pera. Isso por conter flavonoides como a luteína, além das vitaminas A, C e K, o consumo da pera auxilia na diminuição da inflamação das células, prevenindo o envelhecimento precoce. Ela é rica em fibras e com uma grande quantidade de água, a pera proporciona a sensação de saciedade e diminui até a vontade de comer doces. A fruta também contém minerais como cálcio e magnésio, que pode colaborar aí na formação e mineralização dos ossos. Então, essa é a dica do Conta Gotas de hoje, Adri. Seguimos então com a nossa conversa com o Dr. Rodrigo Baioc sobre a saúde dos nossos ouvidos. Doutor, aí eu tenho uma crise de rinite forte e o ouvido dói também. Isso é sinal de infecção? Sim, difícil, né? Ou não ou sim, né? Porque a crise de rinite ela está relacionada a um outro mecanismo, processo inflamatório da mucosa do nariz. Mas por que sim? Porque a mucosa que recobre o nariz, ela recobre a parte média da orelha. Entende-se que, às vezes, quando eu estou fazendo uma crise intensa de rinite, eu possa sim juntar catarro dentro da orelha média e desenvolver uma otite. Claro que não é de um dia para o outro que isso vai acontecer, tipo, num piscar de olhos. Isso é um processo que vem acontecendo e vem talvez o catarro lá dentro, se infectando e virar. Porque quando a mucosa do nariz se inflama com a rinite, ou está inflamada, ela fica, entre aspas, inchada. Estando inchada, o caninho que drena o catarro de dentro do ouvido para o fundo do nariz,
que se chama tuba auditiva, a mucosa que recobre ela é a mesma do nariz. Essa mucosa fica inchada da mesma maneira. E esses microns, não sei a medida, que incha, né, que não chega nem a ser 1 milímetro, pode obstruir. E obstruindo o catarro que tinha drenado dentro da orelha, que está produzindo essa mucosa mais por estar inflamada, que a gente contar com rinite, a gente faz muito muco, pode ficar lá dentro e infectar e virar uma otite. Mas não, acordei com rinite e já estou com dor de ouvido. Não, então, alguma outra coisa estava acontecendo, ou acordei com rinite porque eu passei o dia inteiro anterior, ou a noite anterior, numa piscina cheia de cloro e algicida, que me atacou a mucosa do nariz pelos produtos químicos, e acabei ficando com água também dentro da orelha, e as duas coisas foram uma associação. Então, por isso não dá para dizer que A é B e B é A. Pode ser A e B junto, pode ser um a outro. Então, sempre uma avaliação para poder determinar, é isso ou não é isso. Muito interessante. Doutor, e a dor no ouvido pode trazer também uma tontura, uma perda de equilíbrio? A infecção de ouvido, otite média agudo, catarro lá dentro tem muita relação com isso, sim, tá? Porque tu perde o teu sensório, tu perde a localização de um lado, muitas vezes com o ouvido todo cheio de catarro, todo tampado e o processo inflamatório. Tem que se preocupar, daí se falaria labirintite mesmo, uma inflamação, infecção do nervo, né? Ou lá do órgão, do labirinto, que possa alterar a percepção dos nossos movimentos e gerar uma tontura. Mas uma simples cera, um simples tofo de cera comprimindo o tímpano também pode gerar casos de tontura. Isso é comprovado, eu tenho pacientes que já aconteceu isso, e a pessoa diz, tu tira aquele negócio, ela olha para ti assim, sarei. Porque era um tofo de cera que a pessoa empurrou com uma haste flexível lá para o fundo, ficou comprimido o tímpano e aquela pressão na cadeia ossicular gerou uma alteração de modo geral daquele ouvido e a pessoa perde o discernimento do equilíbrio. Parece que as coisas estão puxando só para o lado que não está tampado, que é o lado que está bom. Olha só que interessante. Doutor, e a perda de audição por conta do envelhecimento, em alguns casos é um desafio para o paciente aceitar, né, para os familiares também que convivem ali, conversar com o idoso, né? Mas assim, é preciso buscar qualidade de vida também, né? Nesse sentido. Só envelhece quem está vivo. Não quer ficar velho, morre. É assim a vida. Verdade. É uma direta essa. Então, todos nós vamos envelhecer. Algumas pessoas com mais qualidade, outras com menos qualidade. Somos, no futuro, o que fizemos hoje. Então, se a gente não se cuida, a gente toca som sempre no lado do ouvido e usa demais esse ouvido, ou por circunstâncias da vida a gente trabalha precisando da audição, telemarketing, radialistas, né, músicos, essas pessoas têm uma exposição maior a frequências sonoras cotidianas diárias e uma simples dito popular que responde isso, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu sou tão exposto a frequências sonoras que eu vou ter uma perda auditiva maior que o de uma pessoa normal. Isso é quase uma sequência, não quer dizer que seja uma regra. Então, tudo envelhece no nosso corpo. Nossa audição envelhece também. E tem um nome de diagnóstico disso. Se chama presbiacusia, que é o envelhecimento da audição. A pessoa, quando precisa botar óculos, nunca usou óculos, tem que botar óculos para ver de perto, é a presbiopia. O olho envelhece também. Os músculos não têm força mais de fazer o foco. E na audição também. O nervo vai perdendo a capacidade de reconhecer vários sons. Eu estou generalizando o nervo porque lá dentro do órgão que reconhece os sons, dentro da nossa cóclea, as células vão perdendo essa sensibilidade porque elas vão envelhecendo. Então as pessoas, para prevenir problemas auditivos no futuro, então evitar os excessos. E se já, na vida adulta, já apresenta alguma perda, é bom uma conversa muito amistosa com o seu otorrino para que seja, entre aspas, digerido o assunto que eu tenho perda auditiva, eu preciso enganar o meu cérebro, entre aspas, para que ele não ache que eu tenho perda auditiva. Porque se ele reconhece que eu tenho perda auditiva, eu estou generalizando, tá? Eu estou falando para vocês na rádio uma coisa para entender de modo popular. Se meu cérebro acha que eu não estou escutando bem, a tendência do passar dos anos é eu perder mais audição.
porque vem o ditado popular que eu gosto de usar, quem não é visto não é lembrado. Então, se o cérebro não está recebendo aquelas frequências de maneira correta, a tendência é que ele não vai escutar isso direito mais rápido do que se eu já, quando percebo que tem uma perda auditiva, já com indicação de aparelho auditivo, eu começo a estimular. Comparação fácil assim, não é igual, mas é. Eu tenho um joelho gasto, eu uso uma muleta para não gastar mais ele, para levar para mais tempo durando o meu joelho. Eu tenho um ouvido, entre aspas, gasto, eu boto um aparelho para proteger ele, para o cérebro entender, não, esse ouvido está funcionando perfeitamente. Tá ótimo, mas na verdade não, entre aspas é uma muleta que tu tá enganando o cérebro para não deixar essa audição, piorar mais rápido. Não é uma coisa de um dia para a noite. Eu estou pensando, se uma pessoa com 50 anos está com perda auditiva, eu acho que ela tem que estar com o aparelho já, né, acompanhando com o otorrino, para quê? Para que com 80 anos ela escute bem ainda, porque senão vai deixando, quando eu não conseguir mais entender as coisas, eu vou usar aparelho. Bom, mas daí já perdeu tempo. Daqui a pouco o aparelho ele não vai estar conseguindo, ele vai estar escutando, mas o cérebro já não está mais com a capacidade de reconhecer o que a pessoa está falando. Olha só, gente, muito importante esse alerta. Eu quero então agradecer a participação do médico otorrinolaringologista em Novo Hamburgo, Dr. Rodrigo Pozzi-Baiuch. Muito obrigada, doutor, pelos teus esclarecimentos aqui para a gente nessa noite. Obrigado a todos vocês ouvintes, obrigado amiga Adriana, mais uma vez recebido nessa casa com muito carinho. Beijo, gente. Tchau, tchau.